Olá, turma! Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Bem-vindos à nossa aula de História. A nossa aula de hoje, ela é do capítulo 4 e está na página 70 do material de vocês. Vamos falar sobre a Mesopotâmia, conhecida também como o Crescente Fértil. O termo Mesopotâmia, ele significa terra entre rios. É considerada o berço da civilização, já que foi nessa área que surgiram as primeiras cidades da história. Então nós vimos, né, seguidamente aí, quando o homem ele parou de ser nômade, ele procurava sempre locais que eram próximos a rios. Então a Mesopotâmia surgiu daí, quando o homem ele parou de ser nômade e ele começou a dominar técnicas de agricultura e criação de animais. A geografia desse lugar ela é marcante porque há a presença de montanhas e desertos, e o clima ele é quente e seco por grande parte do ano. Também só foi possível se desenvolver por conta da presença de dois rios, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Por isso que o termo Mesopotâmia ele significa terra entre rios, porque a primeira localização aí, né, desses povos foi justamente entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui o mapa, né, da Mesopotâmia mostrando a sua localização atual e fica justamente entre alguns continentes. Então, esse cinturão aí de localização da Mesopotâmia fica entre alguns continentes, como a Ásia, a África e a Europa. A região hoje, né, que corresponde à Mesopotâmia é o Iraque, como vocês podem ver aí no mapa. O termo crescente fértil ele é o nome dado a uma região do Oriente Médio onde surgiram as primeiras civilizações da história. Esse nome ele se deriva pelo fato da região ter a forma de uma lua crescente, ser extremamente propícia à agricultura numa região de clima quente e seco, tá? Por isso que ele é denominado de crescente fértil. Devido à presença dos rios Tigre e Eufrates, foi possível desenvolver canais de irrigação para a prática de agricultura e criação de animais. Então, foi em função dos rios e dos canais de irrigação que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia. Aqui, como vocês podem ver, uma representação da arquitetura do local, né, das construções do local. E aí vocês estão vendo que tem monumentos, né, alguns templos, né, as casas que eram construídas sempre próximas aos rios, certo? A pirâmide social da Mesopotâmia, ela era composta, né, das seguintes camadas sociais. Então, você tinha a camada social mais privilegiada, que ficava no topo da pirâmide, né, que era a camada aristocrática, que era formada justamente pelo rei e as suas famílias, né, o rei e a sua família, os nobres, os sacerdotes, os chefes militares. No meio da pirâmide, você tinha os cidadãos comuns, que eram os fiscais, escribas, comerciantes, artesãos, criadores de gado e camponeses, né? Além dos soldados. E na base da pirâmide social da Mesopotâmia, vocês tinham os escravos, que eram ou prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido a liberdade por não pagar suas dívidas, né? Então, eles deviam ao Estado, então eles se tornavam escravos porque não tinham como pagar as suas dívidas. A agricultura e a pecuária eram as principais atividades econômicas da Mesopotâmia. Então, eles eram voltados justamente para a plantação e a criação de animais. Na agricultura, os principais alimentos cultivados eram o trigo, a cevada e o gergelim. Eles também desenvolviam a pecuária, criando porcos, carneiros, cabritos, bois e jumentos. Animais como cavalos e camelos eram utilizados como meio de transporte. Tá? O comércio, turma, também foi uma atividade muito importante desenvolvida aí pelos mesopotâmicos. Então, os mesopotâmicos eles mantinham as relações comerciais com diversos povos que viviam em outras regiões, tá? Regiões próximas, ali entre o Egito, a Arábia, a Pérsia e a Ásia Menor. Os produtos importados eram basicamente madeira, pedras preciosas e metais. Os mesopotâmicos fabricavam armas e joias que eram também exportados, tá? Porém, eles exportavam também tecido e cevada. A religião na Mesopotâmia era politeísta. O termo politeísta significa vários deuses.
O termo poli, ele se refere a vários, e teísta vem de teos, que significa Deus. Então, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses também, para os mesopotâmicos, eles eram semelhantes aos seres humanos. Por isso, eles são classificados como deuses antropomórficos, tá? Porque eles pareciam com seres humanos. Porém, os deuses mesopotâmicos, eles eram muito poderosos e eram imortais. Assim como nós, humanos, os deuses também poderiam casar, podiam ter filhos, eles ficavam tristes, ficavam zangados, e podiam ser cruéis, invejosos e caridosos, tá? Ou seja, para eles também os deuses eles tinham emoções. Aqui um templo, né, de adoração para a cultura religiosa dos mesopotâmicos, e esse templo ele é chamado de zigurate, tá? Que é uma construção que era associada à morada dos deuses na terra. Nesse local, os mesopotâmicos faziam rituais, né, como oferendas, práticas mágicas e sacrifícios de animais para os deuses. Aí uma construção, né, que é o grande zigurate de Ur. E os principais deuses mesopotâmicos, nós temos Anu, ou An, que é o deus pai, Inanna, que é a deusa do amor e da guerra, Enlil, deus dos ventos, Shamash, deus sol, Enki, deus das águas doces, e sim Onana, que é o deus da lua. Para os mesopotâmicos, os astros celestes simbolizavam sinais da vontade divina, que eram observados atentamente na busca de resposta. Então, eles tinham todo o misticismo envolvido aí na observação do Sol, da Lua e das estrelas, tá? Na Mesopotâmia, a religião ela favoreceu o desenvolvimento de outras ciências, como matemática, astronomia e escrita. Tá? Então, eles começaram a construir grandes monumentos, a astronomia por conta que eles observavam muito os astros, e a escrita porque foi a primeira civilização que desenvolveu um método de comunicação um pouquinho mais complexo, né? Que aí ele é representado pela escrita cuneiforme. Os escribas, eles desenvolviam a escrita cuneiforme. Então, os escritos eles eram basicamente administrativos, literários ou ritos religiosos. Os mesopotâmicos eles não se caracterizavam pela construção de uma sociedade, né, de uma unidade política. Cada povo tinha suas próprias leis, eles tinham sua própria língua e seus próprios costumes. Essa forma de organização social denomina-se cidades-estado, ou seja, todas as cidades que eram fundadas elas eram independentes. Apesar dessa diferenciação, havia aspectos comuns entre os povos, como, por exemplo, o mesmo tipo de religião ou o mesmo tipo de técnicas agrícolas. Aqui é a divisão, né, básica aí dos povos mesopotâmicos, né, que eles eram divididos na Alta Mesopotâmia e a Baixa Mesopotâmia. Os povos que ao longo da história ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os amoritas ou os antigos babilônios, né, assim classificados, os assírios, caldeus ou neobabilônios, né, que foram os últimos povos que ocuparam aí a Mesopotâmia. Aí, basicamente, classificação dos povos da Mesopotâmia, né, que foram surgindo no decorrer do desenvolvimento da civilização. Nós temos aí os sumérios, que foram os primeiros povos, né, há cerca de 3.000 a.C. Eles desenvolveram as primeiras cidades, né, as primeiras obras públicas e também desenvolveram a escrita cuneiforme. Seguido deles, nós temos os babilônicos, né, que aí foi há cerca de 1.800 a.C., eles expandiram o território e desenvolveram também os primeiros códigos de lei, que é conhecido como Código de Hammurabi. Após eles vieram os assírios, né, em 1500 a.C., era um povo basicamente guerreiro e sanguinário, e eles conseguiram fazer uma grande expansão territorial aí, tá, da Mesopotâmia. E por último, nós temos os neobabilônicos, cerca de 600 a.C. Então, eles fizeram monumentos, né, como a construção dos jardins suspensos da Babilônia, e ele foi um rei bem destacado foi o Nabucodonosor, tá, que ele prendeu os hebreus justamente aí para também a expansão territorial aí da Mesopotâmia, tá? Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula. Clique aí no gostei. Podem comentar aqui embaixo para a gente ter uma resposta de vocês a respeito do nosso material e assim a gente poder produzir um material melhor para as nossas aulas, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima!